Hoje o tema é um tema assim bem delicado, polêmico, difícil, né? Vamos falar sobre as posturas internas que acabam sabotando o nosso processo de cura emocional. Então, para falar sobre esse assunto, quem tem bastante experiência aí nessa trajetória, nessa estrada aí, a Tariana Rocha, eu queria que você primeiro se apresentasse rapidamente para as pessoas que estão aqui e ainda não te conhecem. Tá bom. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Tariana Rocha, eu sou psicanalista, sou coach e eu desenvolvo um trabalho autoral especificamente para filhas e filhos de mães e pais com traços narcisistas patológicos. Então, especificamente o que eu faço é, eu recebo aquela pessoa que acabou de perceber que ela veio de um lar tóxico e está naquele estado de confusão, porque frequentemente essa percepção vem junto com a percepção de que ela vai ter que reduzir ou cortar contato com as pessoas tóxicas da família. E eu ofereço todo um apoio, uma estrutura psicológica para a pessoa ter essa coragem de analisar corretamente a situação e de fazer o que é correto para ela se curar dos abusos narcísicos que ela sofreu. Então eu lido com pessoas que vieram de famílias tóxicas justamente na reconstrução do senso de eu, né, e da melhoria da saúde mental depois que elas descobrem o caso da família, né? Essas pessoas que vieram de lares assim, normalmente elas cresceram num ambiente e acabaram normalizando, muitas vezes, o abuso. Elas, desde criança, foram aprendendo que isso era o normal. Conta para mim, pela sua experiência, em que momento essas vítimas, essas pessoas que vieram desses lares disfuncionais, elas percebem que algo está errado com elas e elas decidem procurar ajuda. Como que é esse momento? Bom, tem diferentes momentos, né? Tem muitas vezes pessoas que vão procurar ajuda, elas só vão procurar ajuda porque elas estão em depressão. Elas estão em depressão ou elas estão com algum tipo de transtorno de ansiedade. E aí, conforme você vai fuçando, perguntando, você entende que ela lida com uma pessoa com perfil abusivo diretamente. Você entende que tem um marido, que tem uma mãe, né? Mas no meu caso especificamente, como eu lido com filhas e filhos de mães e pais narcisistas patológicos, a pessoa já foi na internet, já sacou que tem uma ligação entre as dificuldades emocionais que ela tem enquanto adulta e a forma que ela foi criada. Ela já tem esse primeiro contato com o conceito do que é o narcisismo patológico, mas aí neste primeiro contato brota uma série de resistências, brota um caos interno muito grande, porque é muito doloroso a gente perceber isso, e elas entram em contato realmente em frangalhos, elas entram em contato com a identidade quase se desintegrando mesmo, né? Sem senso de eu, sem senso de norte, sul, leste, oeste, totalmente bagunçadas e sem qualquer senso do que fazer. Então, uma grande confusão mental, uma grande angústia, um grande sentimento de culpa. Então, as pessoas que me buscam já querem fuçar especificamente na questão do relacionamento delas com o pai ou com a mãe, né? Mas sem entender o que é isso exatamente. As pessoas, falando já um pouco da minha experiência, né, as pessoas que procuram a constelação familiar, elas vêm porque algo está incomodando muito. E ela, às vezes, não tem nem noção de que a raiz do problema está lá na infância, ou está lá no seu primeiro vínculo com pai e mãe. E a gente percebe, às vezes, as pessoas vêm porque tem problemas repetitivos ou fracassos sucessivos na questão profissional, financeira, ou com problemas sérios no casamento. O casamento tá difícil. E a gente vai olhar e a gente pergunta assim, como é que era a relação com os seus pais na infância? Geralmente a pessoa fala, não, era ok, eu tive uma infância feliz. Pela fala dela você não percebe muito, mas quando você começa a configurar a constelação, colocar os atores, os membros do sistema familiar, dos vínculos afetivos desse cliente, você consegue ver essa disfuncionalidade. Então, por exemplo, às vezes o padrão repetitivo, eu só traio homens que são indiferentes, eu só traio homens que me traem ou que me abandonam. Tem um padrão, as pessoas vêm por um padrão. E a gente vai olhar o que está por trás desse padrão, né? E daí a gente coloca os pais. Daí a gente não é os pais são os grandes culpados e tudo, é porque os pais
por causa dos pais é que a pessoa teve relacionamentos. Não, mas é interessante ver que a pessoa vai percebendo que é a postura que ela internalizou, a postura que ela tem diante dos outros, a maneira como ela se relaciona, que foi construído nessa primeira relação, né? É que vai fazer com que ela tenha esses outros problemas. Então, eu sempre aviso no começo da constelação, eu falo assim, ó, qual que é seu tema? A pessoa fala, meu tema é, eu não consigo me relacionar com ninguém, eu não consigo ter relacionamentos, né? E a gente vai olhar e olha, esse é o teu tema, a gente vai partir desse ponto, mas podem ser que apareçam outras coisas na sessão. E geralmente aparece, a pessoa fica, nossa, mas eu não vim aqui para olhar para essa questão, né? E aparece geralmente coisas bem surpreendentes, né? Nunca tem algo que, é um protocolo, é assim. Às vezes a pessoa, eu tenho um problema assim na minha vida, qual que é a causa? Eu falei, pode ser 1000 coisas, né? Só abrindo a constelação para a gente saber o que está conectado, né? Isso. E no meu caso, as pessoas que procuram geralmente, assim, porque tá com um problema que tá insuportável, né? Tá doendo, tá incomodando, tá travando uma vida, tá bloqueando. A pessoa sente que anda um passo para frente e daí 2 para trás. Um passo para frente, a pessoa não consegue avançar na vida, sente amarrado, sente bloqueado e não sabe por quê. Mas essa decisão de procurar, né? Essa decisão de procurar, ela requer autopercepção e coragem, como eu coloquei no texto do post, né? Coragem, porque a pessoa sabe que ela vai ter que olhar para algo que incomoda. E mesmo as pessoas... E autopercepção, né? Tipo, e autopercepção. O que eu percebo? O que eu tô sentindo, né? Perfeito. E mesmo as pessoas que me buscam e já sacam que elas vão olhar a questão com a mãe ou com o pai, porque eu já trabalho especificamente nisso, elas chegam nesse mesmo estado seu que você mencionou, com padrões repetitivos. Muitas delas já fizeram terapia, mais de uma década, já fizeram uma série de coisas. E elas simplesmente não concebem uma clareza. Por quê? Por que isso se repete? Por que, se eu já fiz terapia, isso, aquilo, por que eu não entendo? O padrão não vai embora e aqui eu estou de novo. Tudo bem, pessoal? Aí, tudo bem, Andréia? O pessoal está se conectando. Então é isso, o padrão repetitivo que é um mistério para a pessoa, né? E claro, a gente sabe que tem que fuçar essa questão de como é que foi seu primeiro relacionamento com os seus primeiros cuidadores. Tem muitas respostas que estão aí. Sim. Eu queria saber de você especificamente que trabalha com esse público, que vieram desse tipo de contexto familiar disfuncional, que trazem traumas, que passaram por abuso. O que você percebe? Quais são as principais resistências? Tá, a primeira resistência é essa, eu decido procurar ajuda. Já é assim, a pessoa para chegar ao ponto de procurar ajuda, procurar um profissional de ajuda, já precisa vencer uma série de resistências, né? A partir do momento que ela procura e que ela inicia esse processo de autoconhecimento e cura emocional, você percebe quais são as principais resistências e bloqueios que as suas clientes, seus clientes apresentam? Bom, aí dá pra falar horrores, ainda bem que a gente tem uma live inteira sobre isso. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente pode mencionar aqui é o conceito do desamparo aprendido, né? O que é o desamparo aprendido? O desamparo aprendido é quando você aprendeu que não interessa o que você fizer, nada vai mudar a sua situação. Então você desiste. Isso se torna uma atitude perante a vida de formas muito sutis. Então, por exemplo, imagina eu gosto de usar esse exemplo do elefantinho bebê que é preso por algumas pessoas do circo. E o elefantinho bebê, ele é selvagem. E ele quer liberdade, ele quer brincar, ele quer pular para cima e para baixo. Mas o pessoal do circo tem que quebrar o espírito dele para doutriná-lo. Então eles amarram o bebezinho num poste. Agora, o bebê tenta, se esperneia, grita, tenta se libertar, mas nada que ele faz é o suficiente, porque o poste é mais forte do que ele. Chega uma hora que ele desiste, porque ele teve a experiência prática de nada do que eu faço vai surtir um efeito. Então o elefante vai crescendo e o poste continua do mesmo tamanho. Então a gente começa assim, o elefante desse tamanho, o poste assim, aí o elefante vai crescendo, daqui a pouco o elefante está desse tamanho, o poste está desse tamanho, mas ele continua tendo uma atitude de desistência perante
durante a vida. Porque ele aprendeu lá na época que nada que ele fizesse vai surtir algum efeito, não é? Então, na verdade, nessa questão de desamparo aprendido, eu acho que a gente vai destrinchar pro resto da live um monte de coisas sobre isso. Mas as pessoas chegam com uma atitude de eu não tenho nenhum poder, né? Eu não tenho nenhum poder para mudar nada. E a gente sabe que são crenças que a pessoa tem, que ela normalizou, e a gente sabe também que a experiência de vida dela provou para ela que aquela situação realmente é repetitiva, né? Então, uma das coisas é o desamparo aprendido, que aparece de várias formas. Mas eu tenho tanta coisa aqui para listar que eu acho melhor a gente fazendo em questão de em bate-papo. O que você acha? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Sobre essa questão, acho que pode ser. Pode ser? Acho que fica bem mais dinâmico, né? Legal. Sobre a questão do desamparo, a pessoa acaba se identificando, né, com uma postura de fragilidade e sempre precisa de algo ou alguém para se segurar, né? Ela coloca essa responsabilidade sempre no outro, fora dela. Porque ela não é que ela como adulto sente isso. Quem sente isso geralmente é a criança. A criança tem essa postura de, nossa, esse obstáculo é muito maior do que eu. E quando o adulto cresce, ele continua com essa visão da criança de que esse obstáculo é muito maior que eu. Eu até gostaria de trazer uma história de uma constelação, acho que ilustra muito bem essa postura. Eu não vou te falar, foi durante um treinamento de constelação que eu fiz, eu não vou citar, né, quem e muitas informações, porque até para preservar a história da pessoa, mas a gente consegue ver assim, a gente consegue ver essa resistência em 3D durante a constelação. Qual que é a postura da pessoa? Porque às vezes assim, essa pessoa está em sofrimento, ela está numa depressão. E ela veio uma pessoa para ser constelada durante esse treinamento, e ela levantou, e na hora que ela levantou, durante o caminho entre onde ela estava sentada, ela tem que sentar do lado do constelador. E nesse caminho que ela percorreu, ela mudou a postura dela. Ela estava indo num ritmo, ela estava numa postura corporal, e daqui a pouco ela colocou a cabeça meio para baixo, os olhos mais para baixo, andou meio devagarzinho, assim como pisando em ovos, mudou a postura dela. E o constelador, muito atento para isso, para essa linguagem não verbal, ele percebeu ali que ela estava representando, estava num personagem. O personagem dessa pessoa frágil, desamparada, que precisa desse apoio. Naquele momento, ele sacou que ela estava nesse papel, que a gente fala que é o papel da criança, o papel da vítima, né, que ajuda. Ele comentou isso com ela e falou, então tá, vamos mostrar isso então, né, como é que isso funciona na prática. Ele pegou uma representante para ela, colocou no campo uma representante para ela, colocou uma representante para a mãe dela, que acho que ela já era uma mulher adulta já, que morava com a mãe e estava passando por uma depressão, né? E automaticamente a representante dela caiu no chão. Ficou no chão querendo ajuda, pedindo, sentada assim, olhando, estendendo a mão para a mãe vir ajudar. E a mãe toda preocupada, olhava ali, assim, querendo salvar a filha, estendia a mão para puxar a filha, como se fosse aquela cena, estou no fundo do poço, por favor, me salve. Só que em vez de a mãe puxava ela, em vez de ela se erguer e ir com a ajuda da mãe, ela não, parecia que ela tinha um peso, assim, um peso, ela não levantava. E ela continuava puxando a mãe para baixo. Então, em vez de a mãe conseguir puxar ela do fundo do poço, ela estava puxando a mãe para o fundo do poço. E aquela dinâmica ficou e ficou e ficou. E o constelador olhou para a cliente que estava do lado dele e perguntou, quantas constelações você já fez? Ela, não sei, acho que umas 10. E daí ele falou assim, tá, 10 constelações. E por que você acha que eu, né, o 11º constelador, vou ter sucesso com você? Por que eu vou ser diferente? E nisso ficou naquela dinâmica e ele colocou um representante no campo para os terapeutas dela.
E os terapeutas estavam lá, ficaram parados e nada conseguiam fazer também, porque ela sequer olhava para os terapeutas. Ela sequer... Então, ali foi uma representação, uma dinâmica de alguém que está com esse desamparo aprendido, que tem esse script de vida. Eu preciso sempre de ajuda, né? Eu preciso de alguém para me ajudar. Eu não dou conta. E ela já tinha passado por várias constelações, né? E daí, a pessoa chega e fala, a constelação vai me ajudar. Não, a constelação não vai te ajudar. Quem vai te ajudar vai ser você. Tanto é que a gente fala que nós somos facilitadores da cura, né? Mostramos o caminho. Mas quem vai percorrer esse caminho tem que ser a pessoa. Ela tem que estar no adulto, ela tem que estar na força dela para ela conseguir fazer. E cada um tem seu tempo. A gente entende que às vezes a gente vai falar que a pessoa naquele momento ela não está na força dela. Mas a gente precisa mostrar, olha, nesse momento você está preso nesse script da criança ainda. Da criança que aprendeu esse desamparo de alguma forma. Perfeito. É muito delicado esse momento de você querer mostrar esse script, né? Porque nessa posição de desamparo aprendido, a gente tem vários perfis de personalidade. Você tem aquela pessoa que tem desamparo aprendido, que é aquele perfil de pessoa que não pede ajuda para ninguém, mas ela se associa, por exemplo, a um narcisista, porque ele tem uma personalidade mais forte, aí ele pode tomar as decisões por ela, e ela é a cuidadora dele, mas ela mesma não pede ajuda para as coisas dela, nunca, né? Que é a criança dela que precisa ser acolhida, que precisa de um monte de coisa. Mas a gente também tem um perfil aí de quem tem desamparo aprendido, que a pessoa se torna um abusador. E esse perfil, ou se torna uma pessoa com traços abusivos. E esse perfil é muito delicado, a gente até como profissional trabalhar, porque enquanto ela está no script da criança, e eu quero só pausar aqui e falar uma coisa para todo mundo. Nós sabemos que a gente fica mesmo no script da criança. E às vezes é durante décadas. A gente trabalha com clientes que estão nessa posição de se enxergar como crianças impotentes a vida inteira. Então, de forma alguma, o que a gente está trazendo aqui é uma invalidação dessa dor, né? É uma invalidação dessa dificuldade. A gente reconhece que é todo um processo de reprogramação. Mas mesmo assim, no perfil de algumas pessoas que têm desamparo aprendido, de vem me acolher, vem você me salvar, o que acontece quando você não assume a sua responsabilidade? Você continua sentindo dor, né? E aí o que você faz com aquela dor? Você vai dar para os outros, constantemente, porque você não sabe o que fazer com ela. Então, querendo ou não, você acaba se tornando uma pessoa que pesa nos recursos de tempo, energia, compaixão, disponibilidade dos outros. Eu falo pesa não porque suas emoções não são importantes, você não deva ser acolhida, validada e compreendida. Sim, você deve, mas porque a conversa é repetitiva. E nunca essa atitude de pedir ajuda do terapeuta ou pedir ajuda da sua amiga, ou de seja lá quem for, reverte em você se fortalecer de tal forma que futuramente você vai pedir cada vez menos ajuda. Então a pessoa fica na posição de eu sinto dor, eu não estou pronta por N razões para olhar essa dor, porque isso significa que eu vou ter que assumir responsabilidades. Eu estou funcionando como uma criança há 50 anos, há 30 anos, há 40 anos. Como assim agora eu vou ter que virar adulta, né? E a gente se recusa a sentir essa dor. E aí você vê esses casos da pessoa que fez décadas de terapia, não sei quantas constelações, e também experimentou terapia cognitivo-comportamental, e também foi fazer uma psicologia analítica, e também aí a pessoa chega para você com aquela cara de, pois é, todos os meus terapeutas foram ruins, eu nunca consegui nada, ninguém nunca me deu uma solução, e aqui eu também quero fazer uma pausa, porque eu lido com um público tão tabu, que parte disso do que elas estão falando é fato, não que os terapeutas foram ruins, mas que não tem preparo cultural e nem mesmo preparo de informação mesmo, para terapeutas lidarem com a ideia de pais abusivos. Então existe sim um bloqueio cultural que impede que
pessoas que vieram de lares abusivos consigam exatamente elaborar essas questões, trabalhar essas questões. Então, tem um aspecto cultural de uma limitação dos terapeutas, qualquer terapeuta, de qualquer área. Não é só o constelador, o psicanalista, é cultural. Porém, também tem excelentes terapeutas, de todas as áreas. E a gente vê que tem os casos das pessoas que experimentaram uma série de coisas, e quando você pergunta para elas, tá, mas nada te ajudou? Aí você vê uma passividade da pessoa, nada, nunca me ajudou, nunca. A vida continua a mesma, né, e tal. Exatamente. Aí você percebe que a pessoa, ela está usando os terapeutas para vazar a dor dela em cima deles. Porque ninguém aguenta a sua dor o tempo inteiro. Então, a gente não aguenta, a gente quer dar a dor para alguém. Mas aí não trabalha nada. E o terapeuta percebe. Cara, a gente está falando... Porque, entenda uma coisa, é super esperado, ainda mais se você trabalha com pessoas que têm desamparo aprendido, ou transtorno de estresse pós-traumático complexo, né, que a gente está falando de conceitos parecidos aí, é óbvio que você vai trabalhar a mesma questão durante um tempo. E que a pessoa vai voltar para a questão da autoestima, ou da falta de habilidade social, ou de não sei o quê. Isso é esperado. Não estamos falando que não seja esperado a repetição. Mas é que cada vez que você revisita, você vê que tem um esforço da pessoa de se perguntar como que futuramente eu me fortaleço para lidar melhor com essa situação. Então, por mais que você fique um ano lidando com ansiedade social, e é um ano de, eu me sinto esquisita na frente dos outros, eu não consigo fazer nada por mim, você vê que tem de forma minúscula cada encontro alguma coisa que a pessoa está elaborando. E não é o que a gente está falando aqui. A gente está falando do perfil daquela pessoa que ela até faz a terapia ou não faz, usa as pessoas perto de si para vazar sua dor, né, naquela mentalidade de eu sofri, você vai ter que aguentar. E aí que é muito delicado que a gente quer abordar nessa live, porque esse perfil sente uma fúria, uma raiva contra a vida, um senso de injustiça. E se a gente parar para analisar, provavelmente ela tem uma razão para sentir um senso de injustiça. Mas isso não muda o fato de que quem injustiçou a pessoa não vai salvá-la. E é aí que o negócio dói. Porque onde que trava? Me injustiçaram, eles têm que me salvar. Foram eles que não me deram. Foram eles que tomaram de mim. Eu nunca tive para começar. Então o mundo vai ter que me dar. E acontece que não funciona assim. Né? Até o Bert Hellinger fala assim que quem se faz de vítima, essa pessoa que, olha, eu sofri, olha, eu fui abusada, olha, minha criança foi isso, olha, porque eu sou azarada. A pessoa que está sempre procurando os amigos para se queixar e para se fazer de vítima, olha como a vida me tratou mal, olha como os meus pais me trataram mal, olha como o meu ex-marido me tratou mal. Essas pessoas dificilmente procuram ajuda, porque elas, na verdade, o Bert Hellinger fala, a vítima, ela procura aliados. Sim. Ela quer só pessoas que validem a dor dela. Você tem razão, você tem razão. E nisso, eu até queria pegar esse gancho, disse, você tem razão, ela quer a validação do terapeuta, do amigo. Sim, você sofreu muito, você tem razão para ter raiva dos seus pais, para ter raiva do seu ex-marido, enfim. E ele fala que geralmente a pessoa que quer ter razão, a pessoa que está nessa postura de sim, e não invalidando também, fazendo um parênteses bem importante aqui, não invalidando a dor dessas pessoas que realmente teve, né? Tem dor. Mas essa pessoa que realmente foi abusada psicologicamente, sexualmente, emocionalmente, ela fica numa postura de eu fui a certa da história, os outros foram errados. E eu não quero entrar aqui, a constelação, ela nunca vai, a gente entra com uma postura bem, o nosso compromisso como facilitador é é uma postura de não julgamento. A gente não vai, de forma alguma, passar a mão na cabeça da vítima e apontar o dedo para o abusador. A gente vai ficar numa postura de não julgamento. Mas o que essa pessoa que se sente injustiçada de alguma forma, porque meu sócio me roubou, eu sou a vítima da história e ele é o errado. Essa pessoa,
parte desse ponto. Se eu estou certa, se eu tenho razão, por que eu vou procurar ajuda? Por que eu vou ter que mudar algo? E esse é a pegadinha da história, porque as pessoas dizem, sim, eu vou ser constelado, eu quero ser validado, eu vou procurar psicanálise, eu vou procurar uma terapeuta e eu quero ser validado na minha dor e pronto. Mas o que de mim, que parte minha foi responsável por isso? Ou que parte em mim precisa mudar para que eu não continue repetindo ou nesse padrão? Então, independente de ela estar certa ou errada, a gente não vai entrar nesse juízo de valor, ela precisa ter uma mudança de postura interna, se ela quiser que algo mude na vida dela. Nem que seja de olhar para o seu passado e ressignificar esse passado. Então, por isso que a gente percebe muita resistência de quem tem esse tipo de história, de ter uma mudança efetiva, de decidir mudar. Porque ela acha que essa é uma responsabilidade do outro. Mas uma coisa engraçada, engraçada não, né? Uma peculiaridade desse processo, quando a gente coloca, por exemplo, no campo, um representante para o algoz, o perpetrador, o abusador e a vítima, os dois sentam no chão. Os dois estão na postura de criança. Exatamente. Os dois estão na postura de criança. Exatamente. E quando tenta alguém para constelar, o terapeuta, o constelador, ele tem que estar muito atento para olhar para o cliente e perceber se ele está sendo guiado por essa criança interna ferida. Se ele está na criança, porque assim, nós temos várias partes, né? Eu posso ter 40, 50 anos, mas eu estou sendo governada e guiada pela minha criança ferida de 5. E essa criança está lá, ela não vai desaparecer, ela está lá. Você cresce, mas ela continua, é uma parte sua. Muitas vezes é a sua parte sombra. Mas quando você inicia a sessão com o cliente nessa postura infantil, de criança, a gente tem que estar muito atento, porque tem facilitador que, se não estiver atento, vai entrar numa postura paterna. Pois é. Vem cá, eu vou te cuidar. Né? E só funciona a terapia se for dois adultos. Se o constelador estiver no eu adulto dele, para que não aconteça essa triangulação, porque ela é uma coisa muito sutil da manipulação, né? Existe uma manipulação muito sutil, imperceptível, e é isso que você falou, de alguns casos de pessoas que sofreram abuso também virarem abusadores. E isso é muito sutil, eles nem percebem que estão fazendo isso, mas eles estão manipulando o outro, né? E você falou algumas coisas agora que são muito relevantes. Você falou do algoz e da vítima, né? E que os dois sentam no chão e, na verdade, estão no papel de criança. Tem um negócio chamado triângulo do drama, que, basicamente, toda vez que tem drama nos relacionamentos, percebe-se que existem pessoas que estão assumindo perfis específicos. Ou estão assumindo o perfil da criança, ou estão assumindo o perfil do algoz, ou do salvador. Agora, para um existir, os outros têm que existir. E o interessante é que um pode virar o outro em outro momento. Então, como que isso é relevante para nós aqui? O ponto desse conceito do triângulo do drama é entender as diferentes posturas de criança que a gente pode assumir para não assumir responsabilidade. Porque se você é a vítima, os outros têm que salvar você. Se você é o algoz, você também é uma vítima. Porque o algoz é o cara que fala, eu vou tomar o que é meu, o mundo fez errado comigo, eu vou lá, eu vou fazer o que eu quero. O algoz também é vítima. E ele já foi vítima em algum momento, né? Perfeito. Só complementando o que você falou, quem é vítima, a gente vê isso na constelação, a vítima tem a raiva. Yes. E essa raiva é a raiva da vingança. Perfeito. Ela tem um impulso, essa raiva, muitas vezes até uma raiva assassina, e ela quer se vingar daquele que causou mal a ela. Então, por isso que a gente faz vítima e perpetrador se olharem como iguais, porque senão fica essa coisa, eu fui vítima, agora eu vou virar o algoz, eu vou devolver pra gente que tentar equilibra no dano, então eu vou devolver o dano que você me causou. Exatamente. E claro, fica uma coisa, uma escalada. Então, se não tiver peraí, vamos os dois, quando a gente coloca os dois na constelação como adultos, se olhando como os dois adultos, assim, a dinâmica desaparece. É bem interessante. Assim, é interessante. Então, esse negócio, o algoz foi vítima, e o algoz também está numa posição de criança.
E o salvador, olha que interessante, o salvador também está evitando assumir responsabilidade. Por que a gente salva o outro? Para evitar lidar com o fato de que você sente que não tem identidade, caso o outro não esteja te validando o tempo inteiro. Nossa, como você é maravilhosa. Nossa, como você é bondosa. Nossa, como você é uma pessoa assim, um assado. Então, quando você se identifica com o papel de ai, eu sou sempre a boazinha que faz o que os outros querem, na verdade, você está evitando a responsabilidade de você olhar as suas próprias questões, porque eu vou salvar os outros, não a mim mesma. Então, no triângulo do drama, todo mundo está evitando responsabilidade e precisando do papel do outro para que essa responsabilidade seja evitada. E uma coisa aqui que, como você falou, é sutil, mas é sutil e não é tão sutil quando você começa a estudar. Eu tenho estudado muito os perfis do grupo B, dos transtornos de personalidade, que são os histriônicos, borderline, antissocial e narcisista, porque são esses perfis que costumam ser as pessoas abusivas, com desvio de caráter, manipuladoras. E o que a gente percebe? Todo abusador se faz de vítima. O pior psicopata se faz de vítima das formas mais esquisitas possíveis. Quando você vai ler entrevistas com psicopatas e os entrevistadores perguntam, tá, mas por que você matou o bebê? Né? Você entrou lá na casa da mulher, você estuprou a mulher, matou ela, por que você matou o bebê também? Ah, que saco, ele começou a gritar, pô, eu tenho que ficar aguentando o bebê gritando, eu tava estressado, ainda bem que ele morreu mesmo, porque eu ia ficar sem mãe. Então os caras, eles racionalizam as coisas de um jeito onde o abuso que eles fizeram contra o outro é sempre porque eles são uma vítima. E é muito delicado você falar isso, porque quando a gente vê uma pessoa que sofreu, não é sempre o caso do psicopata, né? Mas, por exemplo, pessoas que vieram de lares tóxicos. Você quer validar a dor dela, mas é tão sutil essa viradinha entre eu sofri, eu tenho essa raiva, então agora eu vou fazer sofrer. Tá intimamente ligado. É muito sutil. E aí a gente percebe que quando você lida, por exemplo, eu lido especificamente com pessoas que vieram desse ambiente. O perfil das pessoas é de desamparo aprendido ou só totalmente sem autoestima, sem energia, sem nada, mas eu atraio uma quantidade de pessoas altamente vitimistas e abusivas mesmo. E é difícil falar isso aqui na live, sabe? Porque é meio chocante, porque talvez as pessoas considerem que eu deva ter uma postura de validar sem falar, sem dar nome aos bois. E eu não concordo com essa postura. Eu acho que a gente tem que validar a dor da pessoa e falar muito claramente sobre que tipos de comportamentos vão ajudá-la a superar as próprias questões. E também falar muito abertamente a respeito dos tipos de comportamentos que não ajudam. Então a gente vê muito esse padrão de você é a terapeuta, vem me salvar do jeito que eu quero, das condições que eu quero, né? Eu vou te manipular da hora que eu quero, a minha dor é muito grande, você tem que estar disponível para mim, e se você não agir do jeito que eu quero, eu vou te manipular de várias formas. E infelizmente isso é frequente e relevante dentro desse grupo de pessoas que vieram de famílias tóxicas, é relevante o suficiente para a gente fazer uma live sobre isso. É delicado, mas é relevante o suficiente para a gente fazer uma live sobre isso. Então não esqueça, todo abusador se faz de vítima. Isso não quer dizer que se você foi uma vítima, você vai se tornar uma pessoa abusiva. Vamos deixar isso claro também, né? Mas é importante a gente destacar isso também, porque essa raiva, a gente tem na constelação familiar, um dos princípios sistêmicos que o Bert Helling descobriu, que regem as relações, é esse princípio do equilíbrio de troca, o dar e receber. E isso vale tanto para presentes e energia e ajuda, como também para danos, agressões e acusações. Então, se alguém me dá alguma coisa, para equilibrar essa relação, eu tenho a necessidade, o impulso de responder. Isso é uma postura inconsciente, arcaica, é um impulso de compensação que todos nós temos. Claro que se alguém me faz um dano grande, se alguém se vem uma pessoa, vai lá e estupra a sua vítima, ela tem vontade de matar,
Ela tem uma raiva assassina do seu abusador. Mas ela não faz porque tem toda uma consciência cognitiva em cima disso, mas ela tem esse impulso assassino e às vezes ela direciona essa raiva assassina para outros lugares. Isso às vezes vaza para lugares inesperados, inclusive até para si mesmo, querendo se matar, se suicidar. E a gente precisa olhar também para esse equilíbrio, né? Como que a gente compensa isso de uma forma adulta? A gente sempre coloca... Eu nunca consigo começar a constelação com alguém que não esteja no eu adulto. Porque às vezes eu até percebo quando a pessoa está no eu criança, eu percebo, coloco na constelação para ela ver. Às vezes eu percebo na fala, na postura, mas eu coloco na constelação para ela ver com os próprios olhos o próprio movimento do representante. Ou se ela está fazendo uma constelação individual, com imagens internas, ela vai ver a representante dela, a imagem dela, na sua tela mental, sentada no chão como uma criança. Às vezes deitadinho numa posição fetal, a gente vê isso. Então eu falo, olha, agora você está na sua criança. É ali que está a tua dor. O que dói em você é nessa parte sua que está doendo. Então agora se olha, eu coloco os dois eus, né? Eu coloco daí ela adulta, ela no estado de eu adulto. Você também menciona muito, né, o eu real, né? Para que ela escolha olhar. Olha, você está nessa posição e agora a gente vai olhar para essa situação diferente. E no final da constelação, até outra coisa também que eu percebo que atrapalha muito o resultado do processo de cura, quando termina a constelação, a pessoa quer entender o que aconteceu. Não, mas eu quero entender, eu estou aqui, a pessoa vem constelar uma doença. Essa doença física, ou psicológica, né, ou mental, uma depressão, ela está conectada, muitas vezes, a um conflito. E a gente vai pôr esse conflito e ela vai ter que fazer algo a respeito desse conflito que ela não quis olhar, não conseguiu olhar e ficou congelada. Se ela não consegue olhar naquele momento, e a constelação não anda, não caminha, às vezes eu tenho que interromper porque a pessoa não está pronta para dar o passo. Mas eu mostro, olha, o passo está nessa direção. Mas eu quero entender o que estava por trás da minha doença. E às vezes ela só quer saber isso. Eu quero saber o que estava por trás, eu quero entender. E quem vem com essa postura de querer entender, não quer se curar. Normalmente essas pessoas acabam jogando a constelação, a terapia no lixo, porque elas vêm com a postura só de entender. Então, por trás daquela minha doença de pele, está esse conflito. Agora eu entendi tudo. Perfeito. E vai fazer o que com essa informação? Né? Fica no intelectual e não parte para não. Perfeito. Essa live, né, na verdade, o assunto é posturas que dificultam o processo de cura. Então, a gente vai listar algumas posturas. A gente falou de desamparo aprendido e da pessoa se manter, na verdade, né, se manter na posição de criança, pedindo para os outros acolherem ela. E agora você está mencionando uma coisa muito importante, que é essa intelectualização. Que eu vejo muito, e eu já fui muito também culpada, né? Porque o que é intelectualização? Para pensar. Você tem um corpo que se comunica com você 24 horas por dia através de emoções e sensações. Essas emoções e sensações te dão informações importantíssimas a respeito do que está e não está alinhado com você. Por exemplo, você vai para o seu trabalho, assim que você pisa lá dentro, você fica tensa, se sente mal, porque o ambiente é um ambiente tóxico. As respostas emocionais que você está tendo no seu corpo são o seu eu real falando para você, tem coisa errada aí, não está certo isso daí. Então, o corpo, ele vai gerando respostas emocionais e intuitivas, que se você estiver no corpo, você nota. Você nota aquele cara, quando você sai para jantar com ele, um cara novo que você está conhecendo, você nota que ele tem uma energia esquisita. O corpo te fala isso. Mas aí ele te fala palavras tão bonitas que você fica na cabeça. Então, o que acontece? Quando a gente fica muito na cabeça, na intelectualidade, a gente se distrai das informações valiosas a respeito do que está e não está alinhado, que o nosso corpo está nos dando. Então, o que eu vejo muito? Pessoas altamente intelectualizadas que querem entender tudo. Elas querem entender os transtornos, elas querem entender a psicanálise, elas podem explicar tudo que acontece. Eu vejo pessoas que começam a estudar, o meu trabalho, no caso, né, é o assunto do narcisismo tóxico em mães ou pais, e eu vejo a trajetória da pessoa, porque eu tenho um grupo, né, o grupo entra no seu poder, o pessoal vai lá e fala sobre as suas experiências.
E eu vejo a pessoa ao longo de um ano, ela se educando, daqui a pouco ela está instruindo todo mundo, ela sabe de todas as informações sobre tudo, mas ela está reclamando da mesma coisa, com a mesma intensidade há um ano. Porque o que a gente faz? A gente intelectualiza, entende e confunde o entender com agir de forma diferente, de forma consistente, que vai mudar padrão. E não é a mesma coisa. Entender, frequentemente, te retraumatiza. Se você ficar na parte de ficar se contando a mesma história. É uma coisa, você um belo dia tá lá assistindo um vídeo ou fazendo uma sessão, seja lá o que for, aí cai uma ficha. Caraca, eu não tenho amigos porque eu me sentia tão invadida pela minha mãe o tempo inteiro que eu desisti de ter contato com gente. Pô, isso faz tanto sentido. Pô, legal, você entendeu. É importante esse entendimento. Mas a partir do entendimento, a pergunta é: o que eu faço para mudar a partir de agora? Para que a próxima vez seja 0,5% diferente. 0,5% está ótimo. Para quem está uma vida inteira no padrão. 1% está mais que bom. E não é isso que acontece. A pessoa, agora que ela teve a compreensão intelectual, ela começa a contar a história, vez após vez. E eu também sou culpada disso, sou uma pessoa intelectual. Então eu fiz isso muito. E a gente fica, não, veja bem, eu tenho ansiedade social, porque minha mãe, meu pai, blá, 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 blá. Veja bem, eu sou codependente, porque blá, 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 blá. E a pessoa se define com as mesmas palavras ao longo de um ano, fortalecendo a autoimagem, Aí você pode falar, tá, mas o que ela deveria fazer então? Bom, a partir do momento que veio o insight, você sacou a ligação entre A e B, sacou um padrão, a pergunta é, o que eu faço agora? Qual é a próxima pessoa que eu estou me tornando? Quem é a Tariana, da Alice, daqui a um ano? Né? A que eu quero ser, como que ela pensa? Ela, nas situações sociais, ela sabe que ela tem que fazer um esforço. Então, ela manda uma mensagem para aquela pessoa que você não mandaria, porque sabe, eu não consigo ter amizades, porque quando eu era criança, minha mãe nunca tinha. Aí você fica se contando a mesma história. Então, a partir do momento que você teve a compreensão intelectual, para de contar a mesma história. Começa a se contar outras histórias, nem que seja, agora estou aprendendo a socializar. Se você começar a se contar isso, já está ótimo, porque a sua cabeça já se programou a entender que tem movimento naquela área da sua vida. Olha o que ela está fazendo, ela está aprendendo a socializar. É muito diferente de, ai, eu tenho essa ferida, e ela me marca. Nós sabemos que você tem uma ferida e ela te marca, sabe? Essa parte do diagnóstico, ela é muito importante. Não tem cura se não tiver essa etapa. A questão que a gente está falando é, a cura, ela é um processo, ela é uma jornada. Isso. As pessoas têm que entender que essa jornada é pro resto da vida. Né? Isso só considerando que a gente tem, né, só essa vida, né? Isso não falando para quem acredita que existem outras vidas. Mas falando só dessa vida, do que temos para hoje, é uma jornada. Então, por isso que eu coloquei no tema da live, o processo de cura. E nesse processo, a constelação, eu acho que eu divido, sempre eu falo que eu divido ela em 3 partes, que uma é você olha o diagnóstico. Você olha a origem, onde está lá, a questão lá atrás. A outra parte é você olhar para isso de uma maneira diferente, ressignificar. E a terceira parte é você ir para a solução, é dar o passo. Tem clientes que conseguem fazer os 3 numa sessão. Eles sacou qual que era a origem, lá no passado pessoal ou sistêmico, consegue olhar e ressignificar e ter uma mudança, e não é um olhar, um ressignificar intelectual, tem que passar pelo corpo e pela emoção, porque senão a constelação fica igual, a pessoa fica no drama até o final, nada acontece. A partir do momento que ela ressignificou, aí sim ela dá o próximo passo. E às vezes o próximo passo não acontece na sessão. Ela vai se desabrochando aos poucos, nos próximos dias, semanas, meses, às vezes anos, à medida que a pessoa estiver pronta para dar esse passo. Tem uma pessoa que no chat até colocou, né? Para não repetir nossa história, é preciso conhecer nossa história. Sim,
Mas não só isso. Não basta só conhecer. Como eu falei, conhecer, sim, é um passo importante, mas não é só conhecer, não basta. É aquelas pessoas que a gente falou que quer entender. E eu gosto, no final da constelação, eu gosto de sempre perguntar assim, né? Às vezes a pessoa sai tão impactada que ela... então a causa do meu sofrimento, essa minha doença crônica a vida inteira, então foi esse conflito. Então, deixa eu entender. A pessoa sentiu... O que a pessoa sentiu? Ela quer ficar fuçando no problema, abrindo e descortinando o problema. E daí, antes de encerrar a sessão, eu falo frases para ela se conectar com a solução e não com o problema. Porque às vezes a pessoa termina, mas eu quero entender. Então, por que lá atrás, então quando eu era criança, acontecia assim, Ana? Eu falei, não, quais foram as frases que você falou? O que aconteceu na constelação que mais trouxe alívio no seu corpo? O que mais trouxe alívio nos emocionantes? Em qual momento? Foi quando eu disse, eu gosto de usar muito uma frase, né, no final da constelação, que é, agora eu escolho a vida. É uma decisão, eu escolho a vida. Isso é uma frase que desemaranha um monte de questões lá do passado. Quando a pessoa normalmente fala essa frase, o sistema inteiro se acalma, ela se empodera. Então eu peço quais foram as frases, qual foi o momento que mais te trouxe isso? E ela se conecta com a solução, porque senão ela automaticamente vai e volta lá para o problema e fica remoendo. E fica lá. E claro, gente, o cérebro vai querer que você fique lá. Você está seguindo aquela trajetória, aquele caminho desde sempre. Ninguém aqui está te culpabilizando ou tentando fazer você sentir vergonha por ter dificuldade em sair desse papel de criança. Nós sabemos que é uma real dificuldade, né? Que, como ela falou, é um processo pro resto da vida. Mas realmente, entender não é solução. Entender é uma parte. Solução, como que você sabe que você está tendo uma solução de qualquer coisa? Bom, você sabe que você está tendo uma solução de qualquer coisa porque no agora você sentiu um alívio no seu corpo. Então, isso foi muito legal que você acabou de falar. Então, imagina, por exemplo, você sente que você nunca vai conseguir ter amigos porque as pessoas são todas idiotas, as pessoas são imbecis, tudo burro, ninguém entende nada, né? Aí você tem essa mentalidade de, o mundo é idiota, o mundo não deve, ninguém é inteligente como eu. E aí, você tá nesse script aí. E se você faz uma sessão de, seja lá o que for, né, com um terapeuta que for, você pode explorar outras mentalidades, outras crenças. E você pode falar outra coisa para si durante a sessão, tipo, quando eu me abro, na verdade, eu consigo ter papos interessantes com as pessoas. E aí, quando você fala isso para si, que já é uma fala bem diferente de todo mundo no mundo inteiro é imbecil, idiota, inferior, não vou conseguir me relacionar mesmo. É bem diferente, né? A resposta no corpo. A primeira fala te deixa com raiva, te deixa fechada pro resto da vida, porque você já decidiu que todo mundo do planeta Terra é imbecil. Todos. A segunda fala quando eu me abro, é verdade, eu já conheci algumas pessoas legais. Pô, é verdade, quando eu faço esforço, eu consigo ter esses papos legais. Só de falar, você sente que o corpo muda. Você já fica mais leve, as coisas se abrem, né? Parece que tudo é mais possível. Então, a tal da cura que a gente fala, que certamente não vem só através da intelectualidade, ela se mostra real para você a partir do momento que no agora você consegue pegar seu desconforto emocional, seja lá o que for que você está sentindo, a sua raiva, o seu desespero, a sua culpa, a sua vergonha, e você consegue no agora pensar em coisas ou falar coisas para si que mudam no agora o que você sente. Porque se você sempre trabalhar no seu agora, vem um pensamento agora. Você fala, responde a esse pensamento limitante agora. Aí o que você vai ter? Você vai ter a sua psicanalista interna, sua coach interna, sua consteladora interna, sempre com você. E é assim que você deixa de achar que você tem que procurar alguém fora de você. Porque você se deu o trabalho de pausar e buscar dentro de você uma outra voz. Eu canso de repetir isso nas minhas lives, mas eu gosto de fazer, de
ter lives com profissionais diferentes, porque vocês falam das suas teorias, que é a mesma coisa que eu faço com outras palavras. Então, um mecanismo que você acabou de descrever, que é importante para todo mundo aqui, você falou que enquanto a pessoa só está na posição de criança, você não consegue trabalhar com ela. A gente não consegue trabalhar com uma criança. Então, todos nós, como você falou, nós temos várias partes. Você tem uma criança dentro de você, ela não vai embora. Adolescente interno. Você tem um adolescente dentro de você que quer raspar a cabeça aqui, e ficar de noite namorando, ir pra balada, sabe? Você tem a adulta interna, você tem uma pessoa amorosa, você tem um herói que parte pra guerra, parte pra cima. Você tem um sábio. Você tem todas essas pessoas dentro de você. E a única forma da gente se curar do que quer que seja é, já que a gente está vivendo dentro das pessoinhas que nós temos dentro de nós, que são feridas, e a gente está sempre se apresentando como aquela parte ferida, eu sou a parte ferida, eu sou a parte ferida. A única forma que você vai melhorar, ou um terapeuta vai te ajudar, é se você consegue sentir a parte ferida e simultaneamente chamar uma parte sábia, uma parte adulta, uma parte amorosa. Se você é só preenchida pela dor, Isso que a gente chama de autorresponsabilidade, né? Quando a gente consegue entender, ok, alguém me causou um dano, mas essas feridas agora são minhas. Essa raiva, essa culpa, essa baixa autoestima, no momento é minha. O que eu vou fazer com ela? Se você, claro que todo mundo precisa de ajuda, inclusive nós profissionais da ajuda também precisamos de ajuda, ou se precisa. Todo mundo precisa de ajuda, de alguém que facilite essa caminhada. Mas facilite, né? Como eu falei, o passo é cada um que dá. No seu tempo, tem que respeitar também. Cada um tem seu tempo. Eu já fiz constelações que foram difíceis de entender, eu como cliente, né? Na época, e que foi abrindo essa constelação, foi entrando no entendimento e foi me ajudando a dar passos anos depois. Ainda mais quando são coisas que estão muito lá enraizadas nos nossos porões, né, do nosso inconsciente, a gente tem que entender que a gente precisa dar passos de acordo com o que a gente dá conta de dar também, se respeitando, sendo muito amoroso com a gente, né? Eu sou uma pessoa que gosto de identificar um problema, quero já resolver, quero fazer, e às vezes eu quero com ansiedade para ontem, né? E essa pressa também sabota muito o nosso processo de cura, né? Então eu procuro sempre ver no meu corpo até que ponto eu dou conta de mexer mais nessa história. Tem clientes que vêm, tá, mas eu resolvi esse problema agora, mas eu já quero resolver o próximo, quando que eu posso marcar a próxima sessão? Calma. A pessoa quer resolver a vida inteira dela, tá desorganizada, ela traz uma constelação para fazer no mês, e no mês seguinte, eu falei, calma, essa constelação ela precisa reverberar em você, ela vai agitar muito dentro de você, precisa essa poeira acalmar, você precisa suportar as emoções que vão brotar a partir desse momento, ter esse silêncio interno. E uma coisa que eu falo, não conte da constelação para ninguém, que a pessoa sai e fala, meu Deus, sabe o que aconteceu? Eu fiz uma constelação ontem, apareceu isso, eu quero falar com todo mundo. E daí já fica interpretando o que aconteceu, já fica, a pessoa que está ouvindo vai pôr também o julgamento, o juízo de valor, a interpretação dela, e bagunça o essencial, que o essencial foi o quê? A solução. Então, essa é uma forma também da pessoa também se dar uma bagunçada interna e fugir da responsabilidade de olhar para o essencial. E eu sempre peço, fez uma constelação, aguenta aí tua curiosidade, a sua vontade de soltar a língua, não conte para ninguém, pelo menos por um mês, suporte, que vai vir muita coisa, suporte no silêncio. E depois você até pode falar com alguém que você acha que seja de confiança, que vai te apoiar, mas não fale nesse momento. E quando que eu posso constelar outra vez? Eu falei, espera. Calma. Né? Você falou uma coisa muito importante, que aí já é uma coisa que eu aprendi no coaching, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. É óbvio que todas essas pessoas, a razão que elas não tomam os passos, né, é porque parece muito grande. Parece que a pessoa não vai conseguir. É o tal do desamparo aprendido mesmo. Ela aprendeu que ela não vai conseguir. Só que o que a gente aprende no coaching? Se você está angustiada com alguma tarefa que você se propôs, é porque você está querendo engolir tudo de uma vez só.
Então a gente faz no coach que você tem que pegar o desafio grandão e você tem que ir lá, pegar uma faca, um garfinho, botar um pedacinho desse tamanho, assim. Aí você pega esse pedacinho desse tamanho, você vai lá mastigando, e mastiga as 30 vezes lá, que falam pra você mastigar, sabe? Você mastiga as suas 30 vezes. E quando você pensa, peraí, quer dizer que hoje eu vou só ter que digerir um pedacinho do treco todo? Mas não, isso eu consigo fazer. Então, grande parte do desamparo aprendido é você se sente tão impotente, tão incapaz. E se você olhar para a sua vida, você provavelmente tem uma longa lista de histórias que comprovam que você teve realmente dificuldade no passado. Então, toda a sua vida confirmou que você é incapaz, né? E aí você já não tem energia, já tem essa autoimagem e você vai tomar um passo. Mas o passo é muito grande, é muito grande. Então, o que nos ajuda a dar o passo se a gente se sente totalmente impotente? O que está dentro? O que o seu corpo, como você falou, o que o seu corpo confirma que você banca agora? Né? Eu estava esses dias fazendo uma sessão com alguém que quer empreender na internet, porque eu ofereço consultoria de empreendedorismo digital também. E todo mundo que me aborda com aquela coisa de como que eu vou ser que nem aquela pessoa que está na internet vivendo disso, ganhando dinheiro com isso, que já é autoridade nisso, sou muito grande, eu sou uma fraude, ninguém acredita em mim, eu não acredito em mim, eu sou um lixo, quem sou eu para me expor? A pessoa já chega com todas essas coisas. Mas a ansiedade dela vem do fato de que ela quer uma empresa digital da noite pro dia. E é claro que se você se acha uma pessoa que não tem nada de interessante para falar, que é muito inferior a todo mundo, e você quer se tornar uma referência em alguma coisa da noite pro dia, você vai fugir que nem uma doida desse desafio. Aí o que vai cortar? E a Letícia vai cortar a nossa live. Você quer voltar? Bora continuar. Quanto tempo a gente tem? Tem 10 segundos. Eu vou encerrar aqui, então a gente vai começar uma hora. Tá bom. Beijo, pessoal.